na época. Uma viagem no tempo. Querem me acompanhar? Sim. Estão todos convidados. Máquina do tempo, chamando. Este espaço cultural tem o maior prazer em receber você. Estamos em Ávila, no ano 388. Aqui corre uma doutrina estranha, e essa doutrina defende a não fixação de doutrinas. Interessante, por que será? Temos que entrevistar o criador dessa doutrina, um dos homens mais geniais da sua época, Prisciliano, o iniciador do movimento priscilianismo. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo. Quem é o senhor? Eu? Sim. Eu sou prisciliano. Sou espanhol. Sou um homem rico e erudito. Mas sempre levei uma vida austera. Eu era presbítero e aqui, na cidade de Ávila, fui eleito bispo. Qual é o seu ensinamento? Por que o senhor é contra a fixação da doutrina? Olha, é muito interessante. Eu acho que aquela inspiração que o Espírito dá para colocar a fixação nos livros num cânon oficial da igreja não deve ser assim. Não devemos ter um cânon oficial. Imagine, ali a inspiração ficaria atrapalhada. Eu acho que existem muitos outros livros que também poderiam ingressar no cânon. Porém, não precisamos de um cânon oficial. E também, a interpretação dos textos deve ser muito variada. Não podemos fixar nossos olhos numa interpretação. Cada quem tem o livre direito de interpretar. De outro jeito, estaríamos atrapalhando ao Santo Espírito. Espere aí. Acho que será bom chamar meu colega do século XVI da Alemanha. Ele tem que entrevistar Lutero. Não. Lutero não. Não é necessário. Imaginem, Lutero pertence a outra época. Acho que é a época moderna. O que eu tenho ensinado lá na cidade da Gávea, e naquela parte, é que a humanidade de Jesus é irreal. Ele não tem uma humanidade real. Mas a alma de Jesus é só uma realidade divina. Coisa maluca, né? Mas o senhor não conseguiu se explicar no Sínodo de Saragossa no ano 380? Me expliquei, mas meus ensinamentos não foram bem entendidos. Eu fui advertido muito severamente. Imagine, tive que fugir para a Gália. Lá, eu estive com um grupo ascético. Este grupo estava liderado pela senhora Encrossi. Devo muito agradecimento a ele. Agora que você falou da senhora Encrócia, estou lembrando de mais coisas. Ah, sim.
o seu movimento atraiu muita gente. Não só os ricos, senão principalmente o povo da periferia. Os camponeses, os trabalhadores, gente mais humilde, que não tinha voz na igreja oficial, mas com seu movimento começaram a falar. E também as mulheres que não tinham nenhuma participação nessa igreja hierárquica, nessa igreja oficial, mas no seu movimento elas se sentiram incluídas, protagonistas, com voz, capazes de fazer muitas coisas, porque o seu movimento queria uma mudança desde dentro. Mas o Senhor encontrou apoio eclesiástico. Não, é muito interessante o ponto que você está tocando. As mulheres me seguiram porque se sentiram incluídas na minha doutrina. Elas que sempre foram desprezadas pela igreja oficial. Mas também os pobres. Os pobres vieram na minha doutrina uma nova interpretação dos cânones oficiais da igreja. E então eles concordaram comigo. E não só eles, homens ricos, homens eruditos, também falam e concordam comigo que a existência de um cânone oficial na igreja é um absurdo. Não podemos fixar os olhos ali. E enquanto ao apoio eclesial, é muito interessante. Eles tinham a intenção de me excomungar, mas não conseguiram. Quando eu fui para a Gália, fui fugindo, mas não fui excomungado. Eu pretendia encontrar alguma ajuda no bispo de Milão, Ambrósio, inclusive do mesmo Papa Dámaso. Você conseguiu se explicar, mas não foi excomungado. Estou certo? Está certo, não fui excomungado. Com licença, sou Estafeta Lucrécio. Trago uma mensagem que chega de Roma. Sua Majestade, o Imperador Graciano, foi assassinado por Máximo, o general do Império Romano do Ocidente. Máximo usurpou o poder. Agora procura agradar todos os cristãos, especialmente os bispos. Declara-se protetor da ortodoxia e inimigo dos hereges. A notícia está dada. Retiro. Ai de mim, agora tudo fica ruim para mim. Não é possível. A igreja sempre está procurando os primeiros lugares, os primeiros postos no poder oficial. Não deve ser assim. E o único que é referência no Ocidente, o bispo de Milão, Ambrósio, ele não me apoia. Ambrósio é a figura-chave. Ele provém de uma família representativa, muito rica, de Roma. Seu pai foi governador da Gália. E ele, o próprio Ambrósio, chegou a ser governador do norte da Itália. Lembro também que ele foi eleito bispo porque mediu a luta que ocorreu em Milão pela sucessão do bispo Ausêncio. É verdade. O bispo Ambrósio, o bispo de Milão, é uma referência no Ocidente. Ele é um grande homem que politicamente defende a autoridade da igreja frente ao Estado. Também defende a autonomia e o prestígio da igreja. O Estado e a igreja devem estar separados. Mas o que parece, se adiantamos um pouquinho a máquina do tempo e vamos a ver o que está acontecendo no Império do Ocidente com o novo imperador Máximo. Atenção, atenção. O imperador Máximo conta com a adesão de diversos bispos e parte para uma repressão mais severa à heresia. Aqui estou com 2 bispos
partidários dos meios mais violentos, Idácio e Itácio. Por que vocês começaram a fazer coisas, a inventar teorias, a inventar muita coisa com respeito ao Prisciliano? Por essa razão ele está na prisão, porque ele foi punido com severa. Ah! O que foi? Como? Ele está na prisão. E também os seus discípulos. Por que foi assim? No ano passado, nós fomos até o imperador do Ocidente, Sua Majestade Máximo, para lhe pedir a abertura de um processo criminal contra Prisciliano. Vossa Majestade nos atendeu, dando-nos o direito da realização de um sínodo. Este sínodo condenou as práticas heréticas de Prisciliano. Cielos! Agora que está ficando tudo muito mais claro, agora que estou entendendo. Como vocês não conseguiram que Prisciliano fosse condenado por heresia, começaram a manipular as informações, a acusar ele de magia e de praticar o ocultismo. E foi a pressão de vocês dois que fez que o imperador abrisse um processo criminal contra o povo. Só estamos zelando pela ortodoxia. Trago notícias de Roma. São Martinho de Tours acaba de ir junto ao imperador. Ele quer interceder para Prisciliano. Tenta impedir o cumprimento da sentença. Cale-se! Só estou transmitindo a notícia. Obrigado. Martinho de Tours, figura importante, homem justo, reconhecido pela sua nobreza. Ele está acusando vocês severamente de estarem manipulando as informações e de ter levado uma questão eclesiástica a um juiz secular. Em nome da ortodoxia. Vamos parar. Deixa eu interromper mais uma vez. O caso é, historiador, que Prisciliano goza de santidade entre os seus. Por isso o imperador decidiu ouvi-lo e prometeu soltá-lo e todos os seus discípulos. Isso é um absurdo! Prisciliano é adepto do ocultismo e da magia. Levaremos essas acusações ao imperador. Também, meu caro, levaremos acusações contra o bispo de Tours, porque ele está imbuído das ideias priscilianas. Preciso tomar notícia. Senhor, o imperador Máximo acaba de ordenar a execução de Prisciliano e de seus seguidores, e também da senhora Encrose. Todos serão decapitados. Também, todos os priscilianos da Espanha foram condenados à prisão. Isso porque o bispo Martinho de Tours intercedeu por eles, porque senão certamente todos seriam executados em massa. A notícia está dada. Retiro. Tínhamos certeza que o imperador não deixaria de agradar a maioria dos bispos e condenar as práticas heréticas daquele Prisciliano. É a primeira vez em que a Igreja Imperial executa uma pena capital. Isso me arrepia. Foi pela manipulação de vocês e o abuso da sua autoridade. É a primeira vez em toda a história da igreja que um cristão é condenado sob acusação de heresia. Ele está condenado à morte, mas não vai morrer como ele, senão sob acusação de magia. Isso é uma acusação realizada pelos senhores, né? Cale-se! Mas a história continua. Giremos, máquina do tempo.
ano 388. Aqui, em Ocidente, há uma enorme repercussão sobre a condenação e morte de Prisciliano. E tem uma notícia ruim para vocês dois. Se lascaram. Itácio, você vai ter que abandonar a sua sede episcopal. Itácio, você está excomungado. Não é possível. Mensagem urgente. O imperador Teodósio acaba de executar e derrotar Máximo, declarando nulos todos os seus decretos e reabilitando todos os priscilianos. Saibam vocês, gente do século XXI, o priscilianismo ressurge com todas as forças e sobreviverá até que seja declarado anátema. Isto ocorrerá no Concílio de Braga no ano 563. E os cátaros? Espere, calma esta feta. Assim a gente voltamos no século, na Idade Média. Mas a história tem que continuar. E é verdade, o cristianismo vai ressurgir com muita força nos cátaros. Mas voltemos ao século IV. Sou Ambrósio, bispo de Milão. Talvez o único que consegue mandar no imperador Teodósio I. É verdade, é verdade. O imperador me tem em alta conta. E por 2 vezes ele já teve de se curvar diante das minhas exigências. Como foi? isso? Tenho certeza que foi aquele acontecimento na sinagoga no ano 388. É verdade, é verdade. A sinagoga na Mesopotâmia fora destruída por cristãos exaltados. O imperador mandou que a comunidade cristã a reconstruísse. Mas eu fiz voltar atrás e neguei lugar de honra na igreja. Fiz se sentar no meio do povo. Ele teve de se submeter, pois também não pôde comungar. Eu me neguei a celebrar a Eucaristia na sua presença. E o outro episódio, qual foi? Foi no ano de 390. O general Puterico mandou prender um afamado corredor de carros de Tessalônica. Mais uma vez o povo exaltado matou o general. O senhor não gostou nada disso, né? Tanto não gostei que o chamei à ordem. Ele só pôde comungar naquele ano, no Natal. E também teve de fazer penitência. Assim eu o mandei. Nesse sentido, o Senhor é uma exceção. A regra era a submissão ao império. Mas com o Senhor, isso mudou. Estou achando muito interessante esta história, mas continuaremos em outro momento. Voltemos ao século XXI. Máquina do tempo, chamando. Já estamos no século XXI. Não se preocupem, eles são alunos de história da igreja.